questão é, você vai ficar com a palavra de Deus ou com aquele que te disse que você é pecador? Você vai ficar com o que Deus diz ou com aquele que disse que você é pobre? Você vai ficar com o que Deus diz ou você vai ficar com aquele que disse que você tem doença? Quem foi que disse que você está nu? Quem foi que disse que você é pecador? Gente, então, essa semana nós vamos falar sobre o tema justificados, pois, pela fé. Veja, o trabalho de Satanás é levar você à ignorância. Ele sabe que ele não pode paralisar você e a única forma dele paralisar você é por meio da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Já dizia o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento leva o povo à destruição. Por isso, né, durante tantos e tantos anos, milhares de anos, Satanás manteve toda a humanidade debaixo de um cativeiro chamado ignorância, né? Satanás simplesmente inventou uma história, mentiu e os seres humanos acreditaram nela e acabaram vivendo escravizados pelo pecado. Veja, filhos de Deus autênticos, filhos de um rei, vivendo como escravos por causa de uma mentira. É como se porventura um grande rei, né, tivesse o seu filho e ele fosse sequestrado na infância e levado para um outro país, e nesse outro país ele fosse criado, né, de qualquer maneira como indigente na rua e forçado ao trabalho, e então ele nunca conheceu a sua verdadeira identidade, foi mentido para ele que a sua identidade era aquela, que ele era filho de um outro pai, e por causa dessas mentiras que foram inseridas em sua mente, ele mesmo sendo rei, tendo sangue nobre, uma identidade real, o desconhecimento disso o levou a viver de maneira como um escravo, né? Essa que foi a verdade. Assim também nós, filhos de Deus autênticos, filhos de um rei poderoso que nos deu um reino gratuitamente, enganados pelo diabo e pelo pecado, acabamos esquecendo a nossa própria identidade, esquecendo quem nós somos, e infelizmente, debaixo desse império de mentiras, de trevas, de ignorância, nós somos submetidos à escravidão. E durante milhares de anos, comemos o pão, literalmente, que o diabo amassou, né? Mas veja, se nós passamos milhares e milhares e milhares de anos enganados na mentira, comendo o pão que o diabo amassou, Jesus de Nazaré, que é o pão da vida, veio e trouxe a luz do mundo, trazendo luz, entendimento e clareza acerca daquilo que nós somos. E hoje, ao invés de comer o pão que o diabo amassou, nós nos alimentamos do pão que amassou o diabo. Essa é que é a grande verdade. Ao invés de comermos o pão que o diabo amassou, hoje nós nos alimentamos do pão que amassou o diabo. Quem é ele? Jesus de Nazaré, a palavra viva que desceu do céu. E é essa palavra que enche nosso coração nessa manhã, trazendo luz, clareza e entendimento para que nós entendamos a nossa verdadeira identidade em Cristo. E por ela vivamos uma vida plena, abundante em todos os aspectos, por meio da justiça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. É isso mesmo. Felizmente, uma das mentiras que o diabo injetou dentro da igreja é que nós continuamos pecadores. Essa é verdadeiramente uma mentira que o diabo contou e que até hoje ignoram-se a maioria dos crentes da sua própria identidade, acreditando nessa mentira, que continuam pecadores, mesmo tendo Jesus morrido pelo nosso pecado. Gente, 1 mais 1 é igual a 2. Se você for um pouquinho perspicaz para pensar, você vai entender o que eu estou dizendo. 1 mais 1 é igual a 2. Eu era pecador, Jesus veio e morreu por mim para pagar o preço pelos meus pecados, então eu não posso continuar mais aquilo que eu era antes, uma vez que Jesus já pagou o preço. Ser pecador é ser devedor. Eu tinha uma dívida impagável, mas Jesus foi e pagou essa dívida para mim, então depois que essa dívida foi paga, eu não posso continuar um devedor. Isso é 1 mais 1 igual a 2, né? Não tem como você fugir dessa realidade. Agora, por que isso é importante na nossa vida? Porque tudo o que eu faço, todas as promessas de Deus hoje na nova aliança, estão direcionadas, estão condicionadas à sua justiça. Todas as promessas de Deus na nova aliança estão direcionadas para os justos. Para os justos. O que é ser justo? É ser o contrário de ser pecador. Se eu sou pecador, eu sou um devedor. Se eu sou justo, eu não devo nada. Essa é a verdade. Então, pecador e justo são coisas que são contrárias, né? Então, dentro desse aspecto, Satanás conseguiu incutir na cabeça de crente. Eu não estou falando do mundo. O mundo é pecador mesmo. Todo mundo está no pecado. Todo mundo está encerrado debaixo do pecado. Todo mundo está, irmão, em condição de escravo do pecado. Mas no momento que você aceita Cristo, Ele te libertou do império das trevas e te transportou para um reino que não entra pecador. O reino da justiça
de Deus. Se você não for justo, você não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então essa semana nós vamos falar sobre isso. Justificados, pois, pela fé. Fomos justificados pela fé. Por que as pessoas ainda acreditam que são pecadores? Porque eles apoiam-se as suas teses com base em uma justiça que vem dos próprios atos. Se eu continuo pecando, logo eu não sou mais um justo, eu sou um pecador. Mas não está baseado no que você fez e sim no que Jesus fez. Se a tua vida está baseada no que você faz, logo o que você faz não te justifica diante de Deus. Você vai viver sim como um pecador e não ter o direito nem de ser ouvido por Deus. Nós vimos durante a semana passada inteira sobre oração, sobre a comunicação espiritual entre a terra e os céus. E nós vimos que essa comunicação tem que ser feita numa base de justiça, ou sobre um lugar de justiça, né? Deus não ouve pecadores. Deus não pode responder a pecadores. Os pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas nós não somos mais pecadores, somos resgatados do pecado, comprados por um alto preço e transformados em justos diante de Deus. Isso não pelo nosso mérito, mas é um dom, é um presente que foi dado pelo nosso Deus. Aleluia! Então, quando a gente normalmente fala sobre justiça, as pessoas pensam sobre juízo. A gente fala justiça, as pessoas pensam juízo. Justiça, juízo. Justiça, juízo. Veja, justiça é uma coisa, juízo é outra. Veja, na obra de Cristo, tanto houve justiça como juízo. Quem recebeu juízo e quem recebeu justiça? Veja, deixa eu te dar um exemplo bem simples. Estou falando de justiça e juízo. Na obra de Cristo, tanto há justiça como juízo. Agora, quem foi que recebeu juízo e quem foi que recebeu justiça? Existia uma dívida, e a dívida era minha. A dívida era minha, a dívida era sua. Qual era a dívida? Pecado. O salário do pecado é a morte. Eu estava destinado à morte. Né? Para que fosse feita justiça, alguém precisaria receber juízo. Então, na obra de Cristo, houve juízo e houve justiça. Agora, quem recebeu juízo e quem recebeu justiça? Essa que é a questão. Deu para entender isso? Continue compartilhando. Bota o dedo no coração agora e compartilha. Esse é o momento que você coloca o dedo aí no aviãozinho e aleatoriamente, ó, manda aí para 10, 20, 30 contatos seus. Sem eu faço assim, ó. E onde parar sem fio dele. Para que Deus possa alcançar o coração daqueles que precisam ouvir essa mensagem. Essa é a mensagem da salvação. Irmãos, essa é a mensagem que dá base para tudo dentro do cristianismo. Se você não entender justiça, você não entendeu nada do cristianismo. Absolutamente nada. Você precisa entender sobre isso. Você e todos os crentes que você conhece. Se não entenderem, vão viver uma vida muito aquém daquilo que são, tem ou pode. Muitas e muitas pessoas no mundo têm sofrido desnecessariamente porque não conhecem a justiça. Então, eu falei que ia dar um exemplo, quero dar um exemplo. Imagina que você comprou seu carro novo 0 km. Glória a Deus, pega pela fé. Você escolheu com graça o seu carro, você escolheu o carro que você quer, você já sabe como é que faz, você escolhe, você deseja no coração, você é específico e você ora diante a Deus, Pai, eu quero me dar um carro e Deus te dá o carro. Amém? E você comprou o seu carro 0 km. Agora você está de posse, né, da sua bênção. Está lá com seu carro 0 km. E obviamente quando nós compramos o nosso carro 0 km, a gente não passa de 60, né? A gente olha as placas e 60 é 60, né? Tem que andar consciente. Você tem até medo de alguém passar perto do carro. E você vai dirigindo seu carro novo. Ah, coisa linda. Carro 0 km cheirando ainda. Ah, coisa boa. Tá lá você no seu carro 0 km. Você viu o sinal amarelar, estava longe ainda, você já foi freando devagarzinho para não ultrapassar. E quando você encosta descansadamente, percebe que ouve-se de repente um barulho de pneu, de frenagem de pneus. E você olha para trás e o cara tá na sua traseira. Pá! Aquilo chega a dar uma dor no coração. Ah, meu carro novo. Meu carro novo! E aí você desce. E quando você desce, o cara já desce dizendo assim, pô, pelo amor de Deus, me desculpe, me perdoe.
Eu fiz isso, mas foi sem querer, meu carro faltou freio, eu tentei frear em cima. Você fica desesperado. Mas você é crente, você não vai brigar, né? Você não quer brigar. Pois bem, o cara diz, pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Você não vai ter prejuízo nenhum. Ainda assim vem a chateação do carro zero batido. E você aí diz, não, mas tá bom, eu sou crente, tá tudo bem. Ele tem seguro. Ele diz, vamos tirar o carro do meio da rua, que é para facilitar o trânsito. E aí você desce, entra no carro, estaciona do lado. O cara vai e estaciona também. Depois que você estaciona, fica esperando a polícia chegar. E quando a polícia chegar, diz, aí, como é que foi? Aí o cara diz assim, ó, ele freou na minha frente. Do nada. Estava muito. Parou do nada. E eu bati na traseira dele. Não vou pagar, não. Pago, não. A culpa foi dele. Ele entrou na minha frente. Me cortou. Me fechou. Você sabe que não foi. Você sabe que você está sendo injustiçado. Mas o cara coloca isso, diz que você entrou na frente e que ele não vai pagar. Se você quiser receber, que você vai ter que ir para a justiça. Veja, você agora foi ofendido. E o cara é o ofensor. Criou-se uma inimizade aí. Não tenho contato com esse camarada mais. Não quero contato com ele. Ele é um safado, ele é um pilantra. E eu estava na minha posição de justiça. Eu estava correto. E ele fez isso. Então não quero conversa com ela, agora nós somos inimigos, completamente inimigos. Eu, cara, também não quero conversa com você porque eu tenho vergonha, porque eu menti. E como é que eu vou andar com você? Tenho vergonha. Aí, você vai para a justiça. Entra na justiça. E aí fazem a avaliação, o conserto do seu carro vai ficar em 10 mil reais. 10 mil reais, você entra na justiça e aí bota o filho do capiroto, como disse o Rodrigo Motorhelp aí, bota o filho do capiroto na justiça para pagar a dívida dele. E aí diz, ó, se ele não for pago, se ele não pagar a dívida, ele será executado, será preso. Vai ser preso se não pagar a dívida. Aí você diz, é isso que eu quero justiça. O que é justiça? Justiça é ele receber juízo para que você esteja na posição de justiça. Você agora foi ofendido, ele está na posição de devedor, você de ofendido. E para que haja justiça, tem que ter paz eu, tem que ter paz ele. Se a justiça determinar que ele pague e ele pagar o preço dos 10 mil, então nós estamos quites. Eu estou justiçado, ele também. Nem eu posso cobrar nada dele e nem ele está me devendo mais nada. Porque o juízo foi decretado. Então a justiça faz com que o juízo seja decretado sobre ele. Pois bem, nesse ínterim você vai conversar com o seu advogado e aí você pega os documentos do camarada e aí você faz uma descoberta. Quando você pega esses documentos que você começa a analisar, você descobre que esse camarada tem o mesmo sobrenome que você. Você diz, cara, isso é estranho. É no mínimo estranho. E você começa a correr atrás e você descobre uma coisa que você não sabia. Esse camarada que acabou de bater no seu carro está lhe devendo 10 mil reais e não tem como pagar. É seu irmão que você não conhecia. Seu irmão que você sempre desejou conhecer, que tinha sumido. Que você não conhecia. Ele é seu irmão. E agora você quer ter comunhão com ele. Mas ele te ofendeu e está te devendo. Aí você pensa, caramba, eu posso fazer o seguinte. Eu posso deixar para lá. Deixo para lá e esqueço. Mas o esquecer não resolve porque a dívida está na justiça. Existe um juiz que está de posse do processo. E esse juiz está tramitando para dar uma sentença. E a sentença é pague 10 mil se já está em vias de ser executado. E você sabe que ele vai preso porque não paga os 10 mil porque ele não tem. E não tem mais como você desistir do processo porque já foi dada a sentença e ele vai ter que pagar os 10 mil e já está se aproximando do dia. Então o que é que você faz? Veja, você que foi o ofensor, pega 10 mil reais da sua conta, vai lá e paga
os 10 mil. Eu te pergunto, você foi ofendido, você agora tem uma dívida da justiça a receber de 10 mil, mas se você receber, como não vai receber, ele vai ser executado. E você decide, para ter comunhão com ele, ir lá pegar os seus 10 mil e pagar a dívida dele. Você vai lá e paga a dívida para que você tenha comunhão com ele. Com seu próprio dinheiro. Você vai lá e paga a dívida. Bom, esse camarada é encontrado agora por um oficial de justiça e diz assim, ó, tá aqui seu decreto ou atestado de impunibilidade. Não tem mais nada contra você. Como assim? Alguém pagou a tua dívida, velho. Você não deve mais nada. Não, não devo mais nada. Não vou ser preso. Não. Alguém pagou a tua dívida. Quem pagou a minha dívida? Seu irmão. Irmão? É. Quem é ele? O cara que você bateu no carro dele. Agora eu te pergunto. Quando eu fui lá e paguei a minha dívida do meu carro, eu estava pagando para quem? Para quem que eu estava pagando essa dívida? Quem me responde aí, por favor? Para quem que eu estava pagando a dívida? Alguém pode me dizer? Pode me falar aí? Kátia Rocha diz, quem não entendia sobre justiça, com essa explicação, não tem como não entender, não tem mais desculpa. Quando eu fui lá e paguei a dívida de 10 mil, eu estava pagando para quem? Não, eu estava pagando por ele. Por ele, não para ele. Alguém disse para a justiça. Não, eu paguei na justiça e não para a justiça. Eu não paguei para ele. Eu paguei por ele. Pela justiça. Mas eu paguei para mim. Para satisfazer a minha própria justiça e para livrá-lo da condenação. E dentro desse aspecto, purificar sua consciência de que está devendo alguma coisa. Foi pago. Ponto final. Veja, um dia o homem no Éden era justo, habitava no Éden, e aí ele pecou, contraiu o pecado e contraiu uma dívida. Deus havia dito, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comer, certamente morrerás. O homem comeu, estava destinado ao inferno. Destinado ao inferno. Só que o juiz é Deus, que vai liberar a sentença, execução de Adão, envio para o inferno. Deus é o juiz. E Deus também é o pai de Adão, que olha para Adão e diz, eu preciso te perdoar, eu quero ter comunhão contigo. Então veja, Deus se encontra no seu maior desafio. Por quê? Porque se Deus, nesse momento, como juiz, libera uma sentença e manda a humanidade para o inferno, manda Adão para o inferno, e era justo, Deus perdia a comunhão com seu filho e negaria parte da sua natureza, que é amor. O amor perdoa. Porém, se Deus agora decide perdoar a humanidade, sem ter feito nada, absolutamente nada, pelo fato do que ele é amor, ele negaria outro aspecto do seu caráter, que é justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se ele perdoa Adão sem que nada fosse pago, ele negaria justiça? E seria amor? Se ele matasse Adão para que fosse pago sem perdão, ele negaria a Adão o amor. E Deus não pode negar a si mesmo.
Então Deus decidiu ser amor e também ser justiça. Deus foi amor quando perdoou toda a humanidade do pecado, sem negar a sua justiça. Porém, Deus não fez justiça sobre a humanidade. Deus não fez justiça matando. Deus fez justiça morrendo. Deus é amor e é justiça. Deus é amor porque perdoou os nossos pecados. E Deus é justiça porque pagou o preço pelos nossos pecados em Cristo Jesus. Quando Deus enviou Jesus para a cruz, era o próprio Deus pagando a sua própria dívida. Pagou a quem? A si mesmo. Tem pessoas que acham que Deus nos comprou na mão do diabo, ou pagou para o diabo. Jesus não morreu pelo diabo, Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. A própria justiça. Deus é amor e é justiça, só que ele não fez justiça matando, ele fez justiça morrendo por nós. Aquele que era ofendido, aquele que estava no prejuízo, foi quem pagou a dívida a si mesmo. Eu pagarei a dívida para ter comunhão contigo. Agora veja, imagina, Deus passa por tudo isso e paga a própria dívida, que foi contraída pela humanidade contra Deus. O homem pecou contra Deus e Deus pagou a si mesmo a própria dívida. E o homem, por ignorância, continua dizendo que está devendo. Porque quando ele diz eu sou um pecador, ele está dizendo Deus não pagou o preço por mim. Você continuar se considerando um pecador é negar o preço que Jesus pagou. Essa é a maior mentira que Satanás colocou dentro da igreja. Fazer com que você acredite que você continua sendo um pecador. Pastor, mas eu pequei hoje de manhã. Se eu pequei, eu sou pecador. Sabe por que você pecou? Porque o diabo te enganou de novo. Porque ele te convenceu de que você é um pecador. Se você é convencido de que você é um pecador, não tem outra coisa a se fazer senão pecar. Se você está convencido de que você é justo, não tem outra coisa a se fazer senão andar em justiça. A questão é o que você acredita. Você é aquilo que acredita ser. E as suas ações estão com base nas suas crenças. Se você acredita que é um pecador, você não anda em justiça. Você pode se esforçar o tanto que quiser. Se você acredita que você é um pecador, você vai viver pecando. Mas se você entender que você foi justificado em Cristo Jesus, que a sua conta foi paga pelo próprio Deus, ao próprio Deus, você tem confiança diante de Deus e se aproxima confiadamente, junto ao trono da graça, onde há graça e misericórdia em situação oportuna, aonde você, além de ter graça para não pecar, ainda assim, se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelo nosso, mas pelo pecado de toda a humanidade. Rabandaragasandarabas. Você é aquilo que acredita ser. Satanás é mestre das ilusões. Satanás é o pai da mentira. Deus está dizendo, eu te justifiquei, eu te tornei justo. E Satanás dizendo, você é pecador, você pecou hoje, você é pecador. Aleluia! Veja só, a gente pode botar o dedo no coração agora e dar outra compartilhada para a gente chegar a 150?
Vê só, eu vou te ensinar uma coisa interessante. Vê só, fica aí. Sai não que eu quero te ensinar uma coisa interessante e nova agora que tu não sabe. Veja, o homem estava no Éden, em completa posição de justiça. Depois nós vamos falar o que é isso. O homem estava no Éden, em completa posição de justiça. Aí o diabo veio e disse, ei, come do fruto, Deus está mentindo. Ele falou que tu vai morrer, mas não vai morrer não. É mentira, morre não. E aí ele vai e come o fruto. A Bíblia diz que abriram-se-lhe os olhos, e vendo que estavam nus, veja, eles já estavam, mas agora eles viram que estavam, vendo que estavam nus, tentaram cozer folha de figueira para si, se esconderam atrás de um arbusto. Então, quando a voz do Senhor veio a eles na viração do dia, disse, Adão, onde você está? E aí Adão respondeu, não posso sair não, tô nu. Quem foi que disse que ele estava nu? Veja, ele disse, eu não posso sair não porque eu tô nu. E Deus disse para ele, quem te disse que você está nu? Veja só, eles estavam, mas aquilo era insignificante porque eles não sabiam. Quem foi que disse para eles que eles estavam nus? Quem foi que disse isso para eles? Não foi Deus. Deus perguntou, quem foi que disse que você está nu? Quem foi que disse? Veja, Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, hoje estamos justificados, declarados justos mediante a fé. E você diz, pai, eu sou pecador. E ele está dizendo, quem foi que te disse que você é pecador? Quem te disse? Eu não fui. Quem foi que te disse? A questão é, você vai ficar com a palavra de Deus ou com aquele que te disse que você é pecador? Você vai ficar com o que Deus diz ou com aquele que disse que você é pobre? Você vai ficar com o que Deus diz ou você vai ficar com aquele que disse que você tem doença? Quem foi que disse que você está nu? Quem foi que disse que você é pecador? Ele acreditou no diabo. Quem foi que disse? Romanos capítulo 5, verso 1. Aleluia! Segunda Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Veja. O cara bateu no meu carro, me deu um prejuízo de 10 mil, não tem como pagar a dívida, vai ser executado, mas eu descubro que ele é meu irmão e quero ter comunhão com ele. Sentença já foi lavrada, mandato de prisão expedido. O que eu faço? Corro lá e digo, pega aí, eu quero uma declaração. Vai, rápido. Pega aí a declaração, pega aí. Eu, Marcelo Carvalho, declaro publicamente que sou o culpado da dívida de 10 mil reais referente a fulano de tal. Assinei, tá aqui. Foi eu que sou ofendido, que estou no prejuízo, assinei uma confissão de dívida.
Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Quem foi que não conheceu o pecado? Quem pode me dizer? Quem foi que não conheceu o pecado? Aquele que não tinha dívida assinou uma confissão de dívida. Quem é que não tem pecado? Quem foi que não teve pecado? Me responde aí. Jesus. Agora, quem era Jesus? Quem era Jesus? Eu sei que vai aparecer 300 Jesus aí, mas me fala aí um rápido aí. Quem era Jesus? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo era Deus, o verbo era Deus, o verbo era Deus. O próprio Deus se fez homem e assinou uma confissão. Por quê? Porque foi um homem que pecou. Como é que Deus ia assinar uma confissão de dívida? Tinha que ser um homem. Mas Deus se fez homem e assinou a confissão de dívida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez assinar a confissão de dívida, que se tornou pecado por nós. Ele assinou a confissão de dívida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus assinou uma confissão de dívida. E ao invés de eu ser, aquele ser preso, quem vai ser preso agora sou eu. Ao invés dele pagar os 10 mil, quem vai pagar os 10 mil sou eu. Eles assinam a confissão. Qual é a condenação? Morte de cruz e inferno depois. Ele disse, eu assino. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Assumiu a nossa condição. Qual é o resultado disso? Ele disse, para que nele, ou por meio dele, nos tornássemos justiça de Deus. Jesus era ou estava na condição de justiça. Ele era justo e nós pecadores. Veja que há uma troca de papéis aqui. Ele era justo e eu pecador. Ele estava na condição de justiça e eu de pecado. Ele se fez pecado, assumiu o meu pecado, para que eu pudesse assumir o seu lugar, a justiça. Houve uma troca de papéis aqui. Jesus disse, eu assino a confissão de dívida, se você assinar uma confissão também para mim. Qual? De glória, de justiça. Eu assumo o teu lugar na cruz. Se você me garantir uma coisa, qual é? Você vai assumir meu lugar no trono. Agora imagina, ele estava devendo, eu vou lá e pago, agora está 2 devendo. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus foi feito pecado. Se eu continuo pecado, agora é eu e Jesus pecado. No pecado? Ei, presta atenção. Se ele estava devendo 10 mil e eu assumi, agora eu devo, ele não deve mais. Como é que eu assumo a dívida e fica 2 devendo agora? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós. Tornou pecado. Se você continua sendo um pecador, então agora são 2 no pecado. Não, quando eu assumi a dívida dele, eu fiz livre da dívida. Quando Jesus assumiu a minha, me fez livre. Aleluia. Queridos, essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Essa é a mensagem da nova aliança. Aleluia. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou o resultado dessa transação que Deus fez. Pagou a si mesmo o preço da justiça. Quanto é que a justiça exige? A morte de um justo. Eu pago. Vou me fazer justo, porque eu quero ter comunhão com eles. Agora veja, só pode ter comunhão com Deus quem é justo. Quem é pecador não tem comunhão com Deus, não. Ou seja, a gente é tão ignorante, desculpa a expressão que eu estou usando, às vezes a gente é tão ignorante, que poderia pelo menos pensar por um pouco. Deus não pode habitar com o pecado.
Deus não pode habitar com pecado. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo que Deus e o pecado não podem coabitar no mesmo lugar? Quem concorda isso comigo? Quem concorda aí comigo que Deus e o pecado não podem coabitar no mesmo lugar? Não pode. Tá certo isso, né? Tá certo disso, né? Beleza. Agora, quem concorda comigo que o Espírito Santo é Deus? Quem concorda comigo que o Espírito Santo é Deus? Quem concorda comigo que o Espírito Santo é Deus? Alguém concorda, né? Perfeito. Então, quem concorda comigo agora que o Espírito Santo não pode coabitar com o pecado? E quantos de vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de você? Sabe disso conscientemente? Diga, eu sei. Se você sabe que o Espírito Santo habita dentro de você, diga, eu sei. Claudinha Freud diz, eu sei. Veja, se Deus não coabita com o pecado, o Espírito Santo é Deus e você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode ter o pecado dentro de você. Então, assim como 1 mais 1 é igual a 2, você não pode ser um pecador e ter o Espírito Santo dentro de você ao mesmo tempo. Não pode. São incompatíveis. Aleluia! Pastor, mas eu continuo insistindo porque eu pequei hoje de manhã. Mas o que você é não depende das suas experiências. O que você é depende da palavra. Quem te disse? Quem te disse que você está nu? Quem te disse que você é pecador? Pecado é pecado. Só que a questão é o seguinte, deixa eu te explicar isso. É uma questão de natureza. 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 Quando Adão pecou, toda a humanidade entrou debaixo de maldição e assumiu a natureza do pecado. Natureza do pecado. Um pecador, deixa eu te dar um exemplo, Deixa eu dar um exemplo, tá? Vê. Quando foi que Adão pecou a primeira vez? Quem pode me dizer? Rapidinho aí por causa do tempo. Quando foi que Adão pecou a primeira vez? Responde para mim. Quando foi que Adão pecou a primeira vez? No Éden. No Éden, quando comeu do fruto, não foi? Perfeito, comeu do fruto. Eu sei que as pessoas vão respondendo aí, demora um pouco por causa do delay. Mas Camila já respondeu, vai me responder de novo. Eu vou pegar a Camila como base aí, tá bom? Vê, tá bom. Agora eu pergunto. Antes dele pecar, ele era pecador ou justo? Responde para mim, Camila e Pedro. Antes dele pecar, era pecador ou justo? Antes dele comer do fruto, ele era pecador ou justo? Ele era justo, Daniela falou. Beleza? Ele era justo. Ele comeu do fruto, ele se tornou pecador de imediato, sim ou não? A resposta agora é sim ou não. Ele comeu do fruto e já se tornou pecador? Ele comeu do fruto e se tornou o quê?
Ele era perfeito como Deus é. Sim, sim. Ele comeu do fruto, se tornou pecador? Sim. Se tornou pecador, beleza. Agora eu te pergunto, o fato dele ter se tornado pecador significa que nunca mais ele cometeu nenhum ato de justiça? Tudo que ele fez foi pecado? Veja, ele se tornou pecador de imediato, porque comeu do fruto. Depois que ele se tornou pecador, será que tudo o que ele fez na vida foi pecado ou ele cometeu algum ato bom ainda? Diga, cometeu um ato bom, aí diga, foi pecado. Se você acredita que mesmo sendo comendo do fruto, depois ele pode ter cometido alguma coisa boa, diga, cometeu algo bom. Vou esperar a resposta. Não. Não. Cometeu ato bom. Disse aí a dracma perdida. Claro, ele pecou uma vez, se tornou um pecador, mas ainda assim fez alguns atos de justiça. Mas o fato dele praticar atos de justiça não fez ele de novo justo. Ele continuava pecador, porque a dívida estava lá. Por mais que ele realizou atos de justiça, seus atos de justiça não tornou-o justo, porque ele contraiu a natureza do pecado. A dívida estava lá. Mesmo ele fazendo atos de justiça, ele continuava pecador, porque a dívida ainda estava lá. Da mesma forma, uma vez que a dívida foi paga e você foi declarado justo, ainda que você possa cometer pecado, isso não faz com que a tua natureza volte lá também para ser pecador. Você vai lidar com aquele pecado que você cometeu, mas a tua natureza é de justiça. Entendeu? Adão se tornou pecador e mesmo seus atos de justiça não os tornaram justos. Jesus foi declarado justo e nós somos declarados justos nele. E ainda que cometamos alguma coisa, isso não nos torna pecadores de novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas e o que eu faço com o pecado que eu cometi hoje? Se arrependa dele, peça perdão a Deus através de Jesus ou em nome de Jesus e ele te perdoará desse pecado. O resto, a natureza já foi embora. Você é justo. Veja, a gente costuma dar alguns exemplos que é bem simples. Se você vai numa festa, você vai numa viagem, você vai no final de semana na casa de alguém, chega lá, tem um lago, você vai pescar. Aí você pesca, pega um peixe, 2 peixes. Isso torna você um pescador? Não torna. Pescador é aquele que vive da pesca. Ele tem uma natureza de pescador. Ele vive para pescar. Ele vive da pesca. Pecador é o que tem a natureza do pecado. É o que vive para pecar. Aquele que deliberadamente quer pecar de vez em quando, porque quer, porque não é obrigado mais, este não pode ser considerado pecador. Ele peca, mas não é pecador. Porque pecador é uma natureza de pecado. E essa, Jesus já pagou o preço por ela, não existe mais. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, na sua natureza, pecado por nós. Para que nele, nós que tínhamos a natureza de pecado, nos tornássemos justiça de Deus. A natureza de justiça opera em nós. Nós só podemos hoje estar na presença de Deus, nós só podemos hoje ter o batismo no Espírito Santo, nós só podemos hoje ter cura divina, nós só podemos hoje ter oração direta com Deus, porque nós somos declarados justos. Porque a nossa natureza está em comunhão com a natureza de Deus. Não existe pecado mais para nós. Pastor, quer dizer que eu posso ir ali fazer o que eu não devo, que não é pecado? É pecado. Pecado é pecado. Sempre vai ser pecado. Se você cometer pecado, você vai lidar com o pecado e não com a natureza. Cada pecado tem a sua própria consequência. Se você pecar, veja, a natureza de justiça é exatamente o contrário. Veja, tem gente que acha que ter natureza de justiça é o pecado não ter efeito nenhum sobre ele. Não, é o contrário. A natureza de justiça te dá a condição de não pecar mais. Peca se quiser. É exatamente o contrário.
Ser justo hoje é ser declarado não escravo do pecado. Eu não sou obrigado a pecar mais. Antes eu era escravo. Escravo não tem vontade. Ele faz o que o seu Senhor manda. Mas agora eu sou escravo de Cristo. E eu faço o que Cristo manda. E não o que o meu corpo quer. Entendeu? Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós, que éramos pecado, nos tornássemos justiça de Deus. Eu quero que você repita comigo assim, ó. Pecador nunca mais. Eu sou justiça de Deus. Quando alguém pergunta, que nada, você pega a Bíblia e diz, olha aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu não sou pecado mais, eu sou justiça de Deus. Está aqui. Mas eu vi você pecando. Está aqui. Quem te disse? Deus disse, ó. Está aqui. Eu sou justiça de Deus. Amém? Hoje à noite nós vamos mergulhar mais nas Escrituras Sagradas, vamos destrinchar a Bíblia toda aqui agora, para a gente fortalecer, né, as convicções e as revelações acerca da justiça de Deus na nossa vida, porque essa é a base do Evangelho. Se você não entender justiça, você não vai desfrutar da obra de Cristo. Nada, 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 nada. Tem gente vivendo, dizendo que é crente, e é crente mesmo, porque aceita Jesus como Senhor, mas vive como se fosse pecador. E aí o que acontece? O que ele tem é na força do seu braço, o que ele tem é pelos seus próprios méritos e conquistas, e vivem dizendo que é Deus que tem abençoado. Não, não, não. A bênção de Deus se revela pela justiça. É quando você é justo e recebe pela graça. Graça não tem merecimento. Graça não tem merecimento. Tá bom? Agora é a hora da nossa caixinha de minhocas. Vamos abrir a nossa caixinha de minhocas, trazendo respostas para você que nos acompanhou até esse momento. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Para mim é uma grande honra dizer para você que todos os dias tem live. 11 horas da manhã e 23 horas, live do Pastor Marcelo. Todos os dias, impreterivelmente, sem atraso. Pedro Pacífico, cadê você? Vem abrir aqui a caixinha de minhoca. Aleluia! Uma natureza de pecado nega o Espírito Santo? Não é que ela nega, ela não pode ter o Espírito Santo, né? Como eu falei, vejam, eu vou te dar um exemplo bem claro para você entender. Vê. Gálatas capítulo 3, verso 13, nós vamos estudar esses versículos com muita paciência, muita calma, mas eu quero te adiantar isso, veja. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, que é estar debaixo do pecado, fazendo-se ele mesmo maldição, que é assumindo o pecado sobre ele. Para que nele, aí ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Qual é a bênção de Abraão? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi declarado justo pela fé em Deus e nós pela fé em Cristo. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, eu fui declarado justo e pudesse receber o Espírito Santo da promessa. Eu só pude receber o Espírito Santo porque antes disso Jesus me declarou justo. Então, aquele que tem ou que tem a natureza do pecado, se ele não se converteu, ele não pode ter o Espírito Santo habitando dentro. Agora veja, tem gente que se converteu, aceitou Jesus, sua natureza foi transformada em uma natureza de justiça, o Espírito Santo veio habitar dentro dela, mas a sua mente, o diabo continua dizendo, você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Então é só uma questão de renovação da mente. Você entender quem você é. Porque você negando a justiça, você deixa de usufruir todos os benefícios dela. Próxima pergunta. Se Adão estivesse vivo como pecador na época de Cristo, seria salvo? Bom, se Adão tivesse vivo na época de Cristo e aceitasse Jesus como Senhor da vida dele, certamente ele seria salvo. Não há distinção, nem judeu, nem grego, nem preto, nem branco, nem mulher, nem homem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E deixa eu te dar uma notícia. Acredito eu que Adão foi salvo. Certamente quando você chegar lá no céu, você vai encontrar com o vovô Adão lá. Ei, vovô Adão! Né? Certamente. Alguns homens na Bíblia, aí a gente fica meio em dúvida, né? É o caso de Saul, talvez. Bom, enfim. Eu não quero aqui julgar quem foi e quem não foi, né? Não cabe a mim. Mas certamente Adão foi salvo. Certamente Adão foi salvo. Próxima pergunta.
uma natureza de pecado. Essa já foi. Vou ter que mandar minha pergunta no direct. Pode, depois você manda lá que eu te respondo. Podemos dizer que Deus é fiel com aquele que é fiel como ele? Não. Isso a Bíblia nunca disse. Se você for fiel com o Senhor será fiel contigo. Não, não, não. Ele é fiel com a palavra. Se você for fiel com a palavra, então Deus é fiel com a palavra para cumprir. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à palavra. Parece que Deus está se contradizendo, mas lá em Jeremias, depois eu posso encontrar para você o texto direitinho, ele diz assim, ó, eu vou salvar vocês, e não é por causa de vocês não, é por amor ao meu nome, para que vocês não vão enxovalhar o meu nome mais. Veja, Deus nos criou para ser seus filhos. E nós nos tornamos vios pecadores. Quem ficou envergonhado? Deus. Aí ele disse, eu vou pagar o preço, não é por você não, é por mim, para mim não ficar nessa vergonha, dizer que eu tenho um filho pecador. Entendeu isso? Isso é muito forte. Então Deus não é fiel ao homem, Deus é fiel à palavra dele. Isso ele é. Né? Próxima pergunta. Aquele que morreu antes de Jesus, como foram julgados? Veja, existem duas classes de pessoas que morreram antes de Cristo. Existem os que morreram crendo na salvação e os que morreram negando a salvação. Bom, aqueles que morreram crendo na salvação receberam por antecipação um crédito de justiça. Significa que eles foram salvos? Bom, por antecipação sim, mas em fato não. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e foi ao inferno, no terceiro dia ressuscitou, ele subiu levando consigo o cativeiro. Que cativeiro é esse? Aqueles que estavam aprisionados, mas que criam na promessa da salvação. Então, quando Jesus morre e ressuscita, essas pessoas que morreram antes de Cristo, mas crendo, esperando, eles foram levados por Cristo já antecipadamente para o céu. Eles já foram salvos e estão diante de Deus na glória. Graças a Deus por isso. Próxima pergunta. Então na ceia eu não preciso lembrar dos meus pecados? Claro que não. É isso que eu digo, o problema todo é exatamente esse. Uma crença errada na justiça vai levar você a uma prática errada do cristianismo. As pessoas acabam usando a ceia como um ritual de exclusão. Ó, você está aqui, você tem pecado, sai. Bom, se fosse pelo meu mérito, todo mundo ia sair do culto e ia ficar nem o pastor. Nem o pastor ficaria. Veja, eu te pergunto, o que é a ceia do Senhor? Vamos relembrar. Lá em João capítulo 13, a Bíblia diz que o Senhor fez a última ceia, né? Tava lá. Aí a Bíblia diz, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse a Jesus. E Jesus, sabendo disso, Jesus lavou os pés dos discípulos e ceiou com eles. Jesus não já sabia que Judas ia traí-lo? Já. De fato, Judas já tinha colocado no coração, já tinha pecado. Ele já tinha traído Jesus. Ele não ia trair, já tinha traído. E ainda assim Jesus deixou ele na ceia. E a Bíblia diz que Jesus fez algumas coisas curiosas. Uma delas foi ter molhado o pão e dado para Judas. O que significa isso? Quando você faz isso, você serve aquela pessoa em primeiro lugar, é uma questão de honra. Mas o cara não era o pecador da história? Era. E Jesus honrou o pecador para que ele se arrependesse. A ceia era a última tentativa de Deus de levar Judas ao arrependimento. Por quê? Porque a ceia faz lembrança da morte e da ressurreição de Cristo. E eu te pergunto, a morte e a ressurreição de Cristo foram realizados para mandar os pecadores embora ou para trazer eles para perto e torná-los justos? Para trazer para perto, torná-los justos. Então a ceia do Senhor não é para tirar os pecadores, é para que os que estão lá com pecado se limpem na ceia e cheguem a perto. Então ao invés de tirar o povo que está com pecado, era para trazer o povo que está com pecado para a ceia. Porque na ceia você toma o cálice e come o pão, fazendo menção do sacrifício que te purifica, criatura. Então veja, a ceia do Senhor não é para tirar os pecadores, é para trazer os pecadores para que se purifiquem na ceia. O papel da ceia é purificar o pecador. E a gente fazer menção na nossa mente da obra de Cristo Jesus. Bom, espero ter respondido todas as perguntas. Se você ficou sem resposta, manda lá no direct e eu vou mandar para você a resposta em box. Vai ser uma grande honra, um beijo para você. Chegamos no final, todos os dias tem live, 11 da manhã e a live das 23 horas do pastor Marcelo Carvalho. Você tá meu convidado especial hoje às 23 horas, não perde não, espero lá.